O Senhor é o meu pastor. Vamos repetir. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele leva-me junto de águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas de justiça. Ainda que eu ande pelo vale de sombra e morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, ou o teu bordão, dependendo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Gosto mais da Reina Valera, diz que me infundirão alento, darão sopro de vida. Amém? A tua vara, diz comigo, a tua vara e o teu cajado. O título, normalmente os títulos, não vou abordar nenhum tema em específico, mas vou a um título para iniciarmos, por assim dizer. Hoje é o primeiro dia daquele que seria a peregrinação à cruz e queria falar sobre paus e pregos. Paus e pregos, é esquisito, não é? A cruz era feita com 2 paus. Biblicamente, os paus, nomeadamente as varas e os bordões, a vara e o cajado, nomeadamente o bordão, que é, de alguma maneira, em algumas versões bíblicas portuguesas, apresentam um bordão como uma vara. É uma questão de semântica. Na realidade é a vara e o cajado. Todos os pastores utilizavam a vara e o cajado. E vemos como Deus utiliza continuamente coisas vulgares. Madeira, embora tenha a sua, por assim dizer, função, mas não é um dos materiais nobres. Também foi utilizada o ouro e a prata, enfim, muitas coisas, por exemplo, na construção da Arca da Aliança. Mas nós fomos a reparar, e é isso que vamos ver, o significado que há muitas vezes nas coisas mais simples da vida. E como Deus as usa. Nomeadamente na história de Moisés, quando Moisés sai de Egito, depois dos primeiros seus 40 anos de vida, sai de Egito depois de ter assassinado um opressor do seu povo, um guarda egípcio, do qual ele provavelmente já tinha sido general, porque ele foi general das tropas de Egito, e foge, vai para o deserto, e durante 40 anos no deserto vemos que há um encontro de Deus com ele, que toda a gente conhece esta parte da história de Moisés, principalmente. É quando ele encontra o quê? Uma zarza. Em português é uma sarça. Eu gosto mais da zarza, com Z. Não sei, às vezes é uma questão de semântica, mas basicamente o que aquilo era uma sarça ou uma zarza, é uma árvore que não é bonita, é um arbustozito, não tem grande função, tem uns fatores muito importantes, é que ele uma planta que aguenta pois calor extremo, sequias extremas, e essa zarza ardia, mas não ardia, ou seja, havia um fogo que não a consumia. E que bom é que na nossa vida haja um fogo que arda, que é o fogo de Deus, que não nos consome, tal como também Daniel, os seus amigos Shadraque e Abednego não arderam naquele forno cheio de fogo. O fogo ardia e aparentemente teria que os queimar, mas eles estavam cobertos pela presença de Deus. E bom é que nas nossas vidas, neste ministério, tenhamos um fogo sempre a arder. Diz que uma das funções do sacerdócio no altar era colocar de contínuo lenha, madeira, paus, para que mantivesse sempre o altar do sacrifício em chamas. Significa que continuamente tivéssemos esse anelo, esse desejo, que na nossa insuficiência pudéssemos ver o poder e a glória de Deus manifestada. E aquilo chamou a atenção. Eu não vou cotar versículos bíblicos que toda a gente conhece, ou seja, aqui podemos dizer que isto está em Êxodos, depois cada um que o procure, está em Êxodos capítulo 3, mas eu quero fazer isto de uma maneira um bocadinho mais interativa e mais rápida. E ele estava a apacentar o rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote Midian, e naquela altura chamou-lhe a atenção aquilo,
E então quando Moisés se aproxima, há uma voz, que é a voz do anjo, a voz do Senhor que o chama e que lhe dá uma ordem, que foi de retirar as suas sandálias, porque aquela terra era uma terra santa. Moisés tinha estado de alguma forma, como muita gente às vezes está dentro do ministério, mas está a fugir do chamado e do propósito de Deus para as suas vidas. E aquilo que o Senhor estava a dizer e aquilo que o Senhor nos quer dizer é que é tempo que nós deixemos de fugir ao chamado de Deus. É tempo que nós deixemos, enfim, de fazer o nosso próprio caminho como de alguma maneira Moisés o fez. Mas Moisés, tal como nós, era necessário que passasse por aquele período de tempo para se tornar aquilo que a Bíblia o descreve como o homem mais manso e humilde à face da terra. Às vezes nós caminhamos e caminhamos muito cheios de nós mesmos, muito cheios daquilo que temos feito, daquilo que aprendemos, mas não nos enchemos suficientemente do Deus que realmente é aquilo que fez, aquilo que nós pensamos que fizemos. E vamos tomando nas nossas mãos aquilo que foi a obra de Deus em nós e através de nós como algo que foi feito por nós. E tal como Moisés, muitas vezes caímos no erro de querer fazer justiça pelas suas próprias mãos. E aí foi quando ele caiu em si. E iniciou a segunda etapa da sua vida. E aí foi onde Deus o considerou o homem mais manso à face da terra. Que bom é que Deus esteja a tratar connosco de maneira a que nós nos amancemos. Está maldito. Está maldito. Está ou não está? Não que Deus nos amance. Porque o problema é este, é que nós pensamos que nos podemos amansar. Mas somente Deus pode amansar e somente Deus pode tratar connosco. Somente Deus por meio do seu Espírito Santo. Porque nós somos muito cruéis, quer com os outros, quer connosco mesmos. Tendencialmente. Mas Deus trata-nos com laços de amor. Ele abraça-nos com laços de amor e leva-nos a amansar tal como amansou Moisés. Uma sarça a arder, é bom que tu tenhas o fogo a arder. E é bom que tu e eu não nos deixemos consumir por esse fogo. Muitas vezes deixamos-nos consumir pelo fogo. Às vezes não é pelo fogo de Deus, é por fogos e perfumes estranhos que acendemos nas nossas vidas, nos nossos corações. Que bom é que tiremos os nossos sapatos para que estejamos descalços. Tirar os sapatos, de alguma maneira, significa que também estejamos tal como somos diante da presença de Deus, sem subterfúgios, sem aparências, sem historial, sem biografia, mas a dizer, Senhor, a partir de agora eu quero que tu sejas aquele que escreve a tua biografia na minha vida. Não a minha biografia, não os meus feitos, mas os teus feitos e os feitos da tua graça. Que eu possa cumprir o propósito com o qual tu me chamastes. Amém? Porque então aí opera, é a última parte do versículo de Romanos 8, 28. Aí então opera que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que o amam, foram chamados conforme o seu propósito. O versículo cumpre-se na última parte, não na primeira parte. Nós gostamos só da primeira parte. Tudo corre bem, tudo vai estar bem. A condicionante é o amor que nós tínhamos por Deus. E a consequência e o resultado é que se cumpre o propósito. Fomos chamados de acordo com o seu propósito, não com o nosso propósito. Amém? Aí Deus chamou-o usando um sinal de fogo, chama-te a ti e a mim para que de alguma maneira nós possamos cumprir o seu propósito. Muitas das vezes há pessoas, há pessoas que têm a mesma atitude que Moisés, que não pensam que não estão à altura, mas também acontece que há muitos que pensam que estão à altura. Há muitos que inclusive pensam que o propósito de Deus está a realizar na vida de outros deviam ser eles que deviam estar a levar a cabo. Porque eles acham-se preparados. Acham-se com experiência. Inclusive, utilizam aquilo que nós muitas vezes utilizamos na vida, é por isso já passei, isso já conheço, já o sei tudo. Na realidade, como dizia o filósofo, só sei que nada sei. Isso é alguma coisa que temos que gloriar-nos, tal como dizia o profeta Jeremias, gloriamos nisto, em conhecer e saber que Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. Se alguma glória há na vida é podermos ter alcançado misericórdia e ter conhecido a Deus, porque antes não tínhamos alcançado misericórdia. Antes estávamos a sofrer a ira, estávamos porque nós abandonámos a Deus, nós rejeitámos. Mas quando tivemos o privilégio de receber a sua misericórdia e o seu amor, então há uma glória na nossa vida, é conhecê-lo a Ele e saber quem Ele é. Amém? Mas Deus dá-lhe,
pergunta-lhe a Moisés algo, e pergunta-nos nós, o que é que tu tens na tua mão? O que é que tu tens na tua vida? O que é que tu tens? O que é que nós nos agarramos? O que é que nós nos agarramos? Ao nosso esforço, provavelmente às vezes à nossa carreira, por assim dizer, profissional, às nossas capacitações, às experiências boas. Sim, ou seja, é bom ter boas memórias. Recordemos que, inclusive, vamos ver aqui, eu vou tentar fazer este caminho aqui de Moisés com o povo, porque aquele povo que durante 400 anos esteve aí em cativeiro, enfim, sofreu várias vicissitudes e consequências e foi chamado este homem, como tu e eu somos chamados, para ser aquela pessoa que Deus iria usar para livrar o povo do cativeiro. E que interessante é como Deus escolhe pessoas que aparentemente não estariam muito preparadas para que depois sejam eles usados. E este homem ficou tratado por Deus, estava numa condição que era o homem mais manso à face da terra, tal como descreve o Senhor, era íntimo com Deus, aprendeu a ter comunhão com Deus, aprendeu a ir mais para além dos conceitos que tinha aprendido, das suas vivências, e a ter essa intimidade, que na palavra grega é o gnosco, a ter essa intimidade, a ter conhecido a Deus. Conhecer a Deus é uma forma íntima, saber quem Ele é. E quando Deus lhe pergunta, que é isso na tua mão? Ele só respondeu uma coisa, uma vara. Na realidade, o que eu tinha ali era um bocado de um pau, era uma vara. Aquela vara que lhe tinha servido para ele se apoiar enquanto caminhava no deserto e enquanto ele também guiava as ovelhas do seu sogro para, de alguma maneira, servir como um indicativo às ovelhas para que elas seguissem um certo e determinado caminho. Isso era aquilo que tinha sido o seu apoio. E muitas das vezes há muitas coisas nos quais nós nos queremos apoiar na vida, em que vem o Senhor e diz agora, o que é que tens aí na tua mão? Olha, tenho uma vara. Eu disse, então lança ao chão. Livra-te dela, lança. Aquilo que Deus necessita ver nas nossas vidas é a nossa disponibilidade de tirarmos todas as varas, todas as muletas que nos apoiam no nosso caminhar para poder depender única e exclusivamente dele. Aquilo que aconteceu, toda a gente sabe o que é que aconteceu. Foi uma das sinais. A vara transformou-se numa serpente. E o que é que fez Moisés? Saltou porque teve medo. Ou seja, mas o medo é sinónimo que nós não conhecemos o amor, diz a palavra do Senhor. Porque aqueles que são aperfeiçoados no amor não têm medo, estão confiados. Basicamente aquilo que Deus nos está aqui a mostrar e que é uma lição que provavelmente muitos já pregaram, inclusive, mas às vezes pregamos-a, mas não a conseguimos viver. Porque somos inundados de medo. Temos medo de lançar da nossa mão tudo aquilo que nos causa algum tipo de segurança. O ministério, por exemplo, é uma das coisas que, enfim, nós pensamos que é isso que nos traz segurança. Aquilo que fazemos no ministério, os nossos logros no ministério. Porque aí vai outra vez sempre o discurso e a narrativa vai parar sempre ao mesmo. É que nós centramos em nós e não no Deus do ministério. Nós centramos em que somos nós que fazemos e não conseguimos entender que é o Deus que faz. Nós apacentamos mais a nós mesmos do que glorificamos e louvamos ao Deus que nos salvou, que nos chamou e que nos está a fazer caminhar. E depois, ocasionalmente, vem o Senhor e diz, então lança aquilo que és. Queres ver que sou eu? Então lança aquilo que tens. E depois vimos, de repente, aquela ferramenta ou aquelas coisas no qual nós nos apoiávamos, quer sejam ferramentas físicas, quer sejam recursos, de certa maneira, às vezes emocionais, ou inclusive alguns recursos académicos que tínhamos ido recorrendo ao largo da nossa vida, como experiências, de repente assustam-nos. Porque de repente já não estão baixo a nossa mão, já não estão baixo o nosso controle, passam a estar baixo o controle de Deus. E ali aparece uma serpente, que era aquele sinal que iria ser usada como uma sinal de Faraó. O que é que tu tens medo? Tens medo do quê? Do fracasso? Tens medo de falhar? De não ser aceite? Medo de pessoas? Medo da guerra? Medo das más notícias? O que é que tu tens medo? Onde é que está colocada a tua confiança? Cantamos que confiamos no Senhor, mas confiamos realmente no Senhor? Porque de repente aquilo tornou-se uma serpente e causou-lhe um medo terrível. E então Deus mandou agarrar a serpente.
E Deus quer que tu agarres os teus medos. Significa que não podes experimentar a vitória se não confrontas os teus próprios medos. Vitória em vitória, somos chamados a andar de graça em graça. Significa que para isso temos que ir de batalha em batalha. E em cada batalha se apresentam medos, se apresentam gigantes, se apresentam circunstâncias que inundam a nossa alma e que nos querem fazer ter de cumprir o propósito de Deus. Mas aí temos que os enfrentar. Não por força, nem por poder, senão pelo poder do Espírito Santo. Tem que ser Ele a fazer. É Ele. É a sua deidade, a sua divindade. Mas também a vara de Moisés foi usada para vários sinais e prodígios. Diz que a vara de Moisés foi usada, por exemplo, para transformar a água em sangue. A água do rio Nilo foi transformada em sangue. Diz que também, posteriormente, essa mesma vara foi usada para transformar a água de todos os tanques que existiam no Egito também em sangue, para que toda a terra ficasse coberta de sangue. A vara também foi usada. Aqui já não foi a vara de Moisés, senão que foi a vara de Arão. A vara de Arão foi. Passou então Deus a usar, e exatamente aqui é uma ensinança que muitas vezes não nos damos conta. Porque de repente, se Moisés tinha uma vara, porque é que Deus depois utiliza a vara de Arão? Porque Deus tinha consagrado a Arão para caminhar com Moisés, para de alguma maneira derrubar o argumento que Moisés não conseguia. Então disse: não te preocupes, porque Arão vai ir contigo. E não te preocupes sobre o que tens que dizer, porque eu porei palavras na tua boca. Aí então Deus mostra-nos que às vezes nós queremos ter as coisas e queremos levar a nossa vida de acordo sempre aos nossos próprios conceitos, mas na verdade é que Deus dá-nos um Arão, Deus dá-nos uma esposa, Deus dá-nos pessoas que estão à nossa volta para trabalhar connosco, para que eles nos sirvam de bênção para nós e nos sirvam de apoio para nós, porque não é realmente a nós, senão é o ministério que Deus está a fazer em nós e por meio de nós, e isso faz com uma equipe. Amém? Deus cria uma equipe. Deus não cria... Deus aponta um líder, mas esse líder tem que ter uma equipe, e esse próprio líder, então, é aquele que Deus lhe dá graça para levantar outros. Neste caso, por exemplo, a Moisés, ele nomeia a Josué. E vemos mais adiante, depois, outro exemplo da vara de Moisés, que já chegaremos lá, porque também, por exemplo, a vara de Arão também foi usada para fazer a praga de piolhos, a praga dos piolhos. E às vezes também nós ficamos cheios de piolhos. Sim, porque os piolhos é giro. O irmão no outro dia utilizava a analogia dos pombos, e que os pombos fazem ninhos na nossa cabeça, mas um pombo é visível. Os piolhos é muito difícil, porque são muito pequenos, são coisas microscópicas, e então às vezes é difícil de detectar. Agora imagina-te tu cheio de piolhos. Às vezes parece que estamos muito limpos, muito higienizados, mas temos a cabecinha cheia de piolhos. Está minada. E não nos dá comichão, porque é no interior. É no interior. Um piolho é uma espécie de carraça, mas um bocadinho de outra raça. Ao fim e ao cabo é um... O que é um piolho? O que é uma carraça? É um parasita. Muitas vezes estamos totalmente parasitados. Parasitados das nossas próprias ideias, parasitados daquilo que nos rodeia, e estamos tão parasitados das experiências, parasitados dos preconceitos, dos prejuízos, que não conseguimos ver a mão de Deus. Cuidado com os piolhos. E quando finalmente, depois de todas as pragas, o faraó, com a praga última do primogênito, então permite que Moisés livre, e a proposta era sempre a mesma, ou seja, e aqui vem outra utopia. Nós temos um conceito, por exemplo, os lusos e os hispanos, temos muito um conceito de festa. Bom dia. Festa. Sardinha assada, santos populares... Festa. Qualquer coisa é uma boa oportunidade para festa. Até já nos estamos a tornar, inclusive, aculturados com outras culturas do Norte, como irlandeses e isto outro, para também começarmos a fazer dos funerais festas. Não é só os... Às vezes a gente pensamos, não, isso são culturas mais da África e tal. Não, por exemplo, em Irlanda eles fazem festa. É um povo nórdico, por exemplo. E nós queremos sempre fazer festa para qualquer coisa, uma festa para isto, mas não imaginamos aquilo que é fazer uma festa no deserto. Ou seja, no deserto era aquilo que o Senhor tinha posto a Moisés, e ele dizia ao faraó: deixa que o meu povo vá livre para que celebremos festa, para que celebremos ao nosso Deus no deserto.
numa situação inóspita. Mas o Senhor mostrou-lhe e disse-lhe, não tenhas medo porque eu estarei contigo. E a palavra de Deus é que o Senhor vem sempre continuamente recordar as palavras de Jesus aos seus discípulos. Tende bom ânimo, porque eu venci ao mundo. Estarei convosco quando? Às vezes, quando as coisas correm bem, quando tudo vai... Não, Ele estará connosco sempre até ao final dos tempos. O que acontece é que, muitas das vezes, nós não estamos com Ele. Toda a gente conhece a história que eles saem e o que é que acontece? O Senhor, da mesma maneira que os permitiu sair, diz que o coração do faraó se endureceu e voltou em pós do povo. Cuidado com o coração endurecido. Muitas das vezes o Senhor faz com que a gente queremos sempre exteriorizar isto. Não, o inimigo, não. O pior inimigo que nós temos somos nós mesmos. As batalhas principais que travamos são no nosso interior e dentro do nosso próprio lar. E depois queremos derivar, não, será a minha esposa ou os meus filhos. Não, muitas das vezes somos nós quem iniciamos a batalha. Porque é um coração endurecido, um coração que é enganoso, como diz a palavra do Senhor. Não é um coração que quem o conhecerá, enganoso ele é sobre todas as coisas. Quem conhecerá esse coração? Somente o Senhor, nosso Deus e nosso Salvador. Ele esquadrinha o nosso coração. A sua palavra é como uma espada de 2 gumes que penetra até ao mais profundo. Para quê? Para discernir aquilo que é no nosso interior. E para trazê-lo e revelar-nos a nós. E o Senhor endureceu o coração do faraó e muitas vezes também o Senhor endurece-nos o coração ao largo do caminho. Já quando estamos a livrar de uma batalha, de uma situação de opressão e vamos a caminhar para lá, para a promessa. E o nosso coração começa a se endurecer porque o coração do povo também ficou endurecido. Porque quando se viram perseguidos, começaram a queixar-se contra Moisés. Então, porquê nos queixamos? Se até aqui nos trouxe Deus, graças a Deus, se Deus nos quer abençoar e quer cumprir o seu propósito, não porque sejamos muitos mestres ou que estejamos muito preparados, senão porque somos simplesmente pessoas que viemos do vil e do menosprezado, foi essa quem escolheu Deus para envergonhar a sabedoria deste mundo. Então, porque nos queixamos contra um Deus que é mais que suficiente, que a sua graça nos basta, que a sua misericórdia nos acompanha, que nos envia a coluna, as nuvens e a coluna de fogo para resguardar-nos tal como enviou o seu povo. Porquê nos queixamos? E depois, quando encontram a próxima barreira, aí já vamos ver o mar vermelho, todos nós sabemos. O Senhor traz-lhe palavra e diz, não vos amedronteis, ireis ver o livramento do Senhor. Muitas vezes estamos numa situação de opressão, muitas vezes estamos numa situação a que o melhor inclusive é sentirmos-nos perseguidos, mas na realidade somos nós mesmos que perseguimos e de alguma maneira afligimos a nossa alma, que nos impede de ver o livramento de Deus. Todo o povo estava a queixar-se contra Moisés e a queixar-se contra Deus e a dizer, melhor é que estivéssemos no Egito, que nos fizessem lá campas, porque lá, apesar de fazermos tijolo sem palha, olha, pelo menos estávamos ali. Agora aqui vamos morrer todos já. Vem o exército do faraó e os carros, então uma vez mais, aquela vara insignificante de Moisés. Deus usa Moisés para que levante a sua mão diante do mar vermelho e o mar se abre. Toda a gente conhece esta história. Como aquele louvor dos carros do faraó, que havia um giro que às vezes cantava aquilo de outra maneira. E a mão de Moisés estende-se. A analogia é dizer que é a mão de Moisés. E a mão de Deus estende-se com uma vara insignificante, usando o corpo de Moisés. E o mar abre-se. Depois podíamos aqui pôr, por exemplo, recordam-se que aí deixaram um memorial de pedras para recordar-se do tempo. Também podia ser paus e pedras. Mas as pedras não nos crucificam. Aquilo que nos crucifica e aquilo que crucificou Jesus Cristo foram os pregos. Num pau. Neste caso em 2, numa cruz. E Moisés, uma vez mais, Deus utiliza esse objeto, essa vara. E depois, uma vez mais, essa mesma mão com essa vara se levanta para que o mar se feche. E aí são subterrados todos os carros do faraó. De onde é que virá o meu auxílio, dizia o salmista? De onde é que vem?
do Senhor, porque Ele é o meu socorro oportuno. Mas às vezes o socorro oportuno vem no momento derradeiro. Foi numa situação limite. E dizemos, mas porquê que era? Mas vocês analisem bem a história e vejam qual era a atitude. Era só o faraó que tinha um coração duro? Queremos derivar sempre as coisas para exteriorizá-las a nós, não é as circunstâncias, é estas pessoas, a mim ninguém me compreende, não sei o quê, só Deus sabe. Pois, por isso é que Deus tem aí, nessa situação, porque Deus sabe. E como Deus sabe, no momento derradeiro e limítrofe, o Senhor vai-te livrar do teu açoite. Quando tu já tenhas percorrido e chegues ao ponto que já não consegues ver nem a ínfimo destello de luz ao fundo do túnel. Depois aconteceu, por exemplo, mais à frente, na guerra contra Amaleque, no qual Moisés ficou onde? No monte. A fazer o quê? Alguém se recorda? Hã? A louvar a Deus, a orar. E Josué no campo de batalha. Quando Moisés permanecia com as suas mãos levantadas em louvor a Deus, diz que o exército prevalecia quando baixava as suas mãos. Mas a questão é que fisicamente Moisés já levava lá um bom tempo e aquilo vinha para baixo. E aconteceu que Deus uma vez mais manda-lhe Arão e Hur que se sujeitavam. Irmãos, há sempre alguém que Deus usa para nos sujeitar as mãos ao longo do caminho. Sempre. Nas nossas batalhas. Há pessoas que dizem, não, estou aqui sozinho. Não. Há sempre alguém que Deus usa para sujeitar os teus braços, para que Amaleque, a tua carne, seja derrotada e o Espírito de Deus, e o propósito de Deus, e o propósito da vara seja cumprido na tua vida e possas experimentar. E aí permaneceu. As varas foram, por exemplo, usadas quando foi construída a Arca da Aliança. Haviam 2 anéis pelos quais passavam 2 varas da acácia. E então levantavam a Arca da Aliança e os sacerdotes levavam e transportavam a Arca da Aliança. Números 17:8, se quiserem depois eu posso vos dar as notas, ou não. Há uma coisa incrível, por exemplo, é que a vara de Jonathan, Deus utiliza essa vara quando Saul profere um conjuro sobre o mel, e Jonathan não ouve, o seu filho, o filho de Saul, Jonathan não ouve, e diz que não tinha ouvido 1 Samuel 14:27, porém Jonathan não tinha ouvido quando o seu pai conjurara ao povo, estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel, e tornando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Deus utiliza uma vara para alcançar um favo de mel. E Jonathan não sabia que o seu pai tinha proferido uma maldição sobre os favos de mel, para que o povo não pudesse desfrutar dele. Mas vemos como os olhos de Jonathan se aclararam. Deus utiliza as varas para aclarar-nos a visão, para trazer-nos capacidade de percepção, para vermos mais para lá daquilo que aparentemente está. E diz que Jonathan ficou com os seus olhos clarificados, aclararam-se os seus olhos. E que bom é que nós desejemos que Deus nos aclare os nossos olhos. Que os nossos olhos sejam luz, que vejam bem, que não sejam trevas. Para que então todo o nosso corpo possa radiar a luz de Cristo e ver a luz de vida. Vimos depois mais adiante, por exemplo, a viúva de Sarepta, quando o profeta vai ter com ela, e ela tinha só um bocadinho de farinha, um bocadinho de azeite, o último para fazer a última refeição para ela e para o seu filho, e vai recolher uns paus, umas varitas. E então o profeta diz-lhe, olha, isso tu tens, dás-me. Vais-me dar primeiro a mim, será feito assim como tu dizes. E a mulher depois podia ter dito, olha, o que é que eu te vou dar? Às vezes Deus vem-nos pedir aquilo que nós temos por último. E nós queremos sempre, não, é a última refeição, se calhar a situação está... E Deus vem-te pedir, é isso, tu te agarras por último, vem cá. Sim, porque atiraste, em dado momento pedido-te, lançaste a vara, pois tiveste essas experiências todas na tua vida, sim, glória a Deus, mas agora ainda há aí uma réstia, e é esse teu último recurso que eu peço que tu mudes. E quando esta viúva não teve qualquer altercado com o profeta, senão que agarrou e deu-lhe
E diz que a palavra do Senhor diz que então já não houve falta. E enquanto toda a gente passava fome, na casa daquela viúva, havia azeite, havia farinha e havia provisão. Amém? Que bom é que estejamos dispostos a dar o último folgo, o último esforço, a entrega do nosso último reduto. E aí Deus vai trazer provisão. E que engraçado é que as figuras quase sempre são usadas aqui, não vou entrar no azeite, nem na farinha, enfim, não vale a pena, mas porque aqui o foco é que ela necessitou do fogo para cozinhar e fazer então aí o pão. Há uma história que eu recordo-me que em 2004 até foi o pastor Luís Filipe que pregou acerca disso, aqui no Palácio de Cristal, no Porto, quando os filhos do profeta, os filhos estavam a construir, por assim dizer, um espaço para uma escola de profetas e utilizavam um machado para cortar a madeira. E de repente o machado cai-lhes e vai-lhes para o Rio Jordão. E eles vão, e então vem o profeta e utiliza uma vara. Utiliza uma vara, outra vez uma vara. Uma coisa simples, uma coisa que aparentemente se parte e usa-se para fazer fogo, como esta viúva utilizou para fazer fogo. E através destas pequenas coisas e destes pequenos pauzinhos que aparentemente não têm grande significado, Deus faz coisas milagrosas. E naquele momento é utilizada a vara e faz flutuar o machado e faz com que o machado venha até à beira para que eles continuem a cortar e a construir. Às vezes o machado vai-se-nos das mãos. Às vezes já não conseguimos continuar a edificar o propósito de Deus nas nossas vidas e o machado vai-se-nos da mão. Ou às vezes a lâmina do machado embota e vamos tal e aquilo bate e faz ricochete e vai para trás. Não está nada perdido. Porque provavelmente está o Senhor a usar alguém com uma vara e dizer, toma esta vara. E dizer, o que é que eu faço com isto? Isto aparentemente não tem uma grande utilidade. Deus, aquilo que aparentemente não tem grande utilidade. Deus, dessa aparência vil, inútil, Deus transforma numa coisa gloriosa e pode fazer um machado, uma ferramenta, machado, o significado de uma ferramenta ministerial para que Ele continue a esculpir a sua imagem nas nossas vidas. E aí foi Paulo, na sua última viagem, náufrago, vai dar uma ilha e recolhe umas madeiras. Está em Atos 28, o outro está em 1 de Reis 17. Enfim, e em 2 de Reis 6, se quiserem tomar nota e depois mais tarde ler, penso que quase todos conhecem estas histórias. E quando vai apanhar essa lenha para ateá-la ao fogo, porque o fogo já existia, então vem uma serpente e morde-o. Toda a gente começa a esperar que Paulo caísse inerte, porque a serpente à partida era uma serpente venenosa, mas não, ele sacode a serpente para o fogo. Sacode as serpentes da tua vida para o fogo, porque vêm muitas morder-te. Muitas serpentes te vêm a morder quando tu vais agarrar um bocadinho de lenha para continuares a pôr no fogo. Vem-te muita serpente a morder. Vem-te muito engano à tua mente. Vem-te muita voz a tratar de minar o propósito de Deus. E o propósito de Deus naquele náufrago era exatamente que Paulo parasse ali naquela ilha e através desse aparentemente náufrago, que seria algo negativo, Deus faz algo extremamente positivo, é que Paulo é usado para levar o Evangelho e diz que muitos traziam enfermos, porque viram aquilo, viram que Paulo não sucumbiu e começaram pessoas a trazer enfermos, sobre o qual Paulo então orava e manifestava-se a glória de Deus e as pessoas eram saradas. Foram saradas porque Deus usou um náufrago, algo, por exemplo, nós automaticamente conotamos como um desvair, alguma coisa terrível que possa acontecer na vida de qualquer pessoa. Já me aconteceram alguns e não é nada agradável, não como os de Paulo, porque foi em áreas lúdicas, mas não é agradável. Não é agradável e causa medos, e causa a incógnita. Mas Paulo chegou ali e foi usado por Deus. Nem sempre as falhas na tua vida são uma consequência, provavelmente, dos teus atos. Às vezes são, outras vezes não. Mas muitas das vezes, quando caminhamos bem como Paulo caminhava bem, cumprindo o propósito de Deus, acontecem circunstâncias que nós tomamos como que começamos a dizer, a disciplina de Deus. Provavelmente há. Quem poderá escrutinar os desígnios de Deus? Somente Ele.
Os seus pensamentos são mais altos que os nossos. Nós passamos a vida a querer escrutinar, aquilo que Deus pensa ou os desígnios de Deus. Em vez de passarmos a vida a conformar-nos ao Senhor e à sua palavra e ao seu desígnio e a confiar que tudo aquilo que nos vem tem o propósito que Deus se glorifique nas nossas vidas. E Deus usou aquela situação, que era uma situação negativa, para levar a salvação a outros. E então Paulo continuou a sua jornada porque lhe era necessário apresentar-se em Roma. E foi a Roma. Amém? E assim é o Senhor. O Senhor sempre utiliza. E utiliza estas situações, diferentes situações, como nós já aqui vimos, e com coisas simples, pois uma vara, um bocado de pau, um bocado de lenha para o fogo e tantas. E nestas pequenas coisas há ensinamentos tão ricos para as nossas vidas. E Deus enviou o seu Filho unigênito também à cruz. 2 paus, mas aí havia um bocadinho mais do que 2 paus. Nesses paus existiam 3 pregos. E diz a palavra do Senhor em Marcos 8:34, chamando assim a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir em pós de mim, toda a gente conhece estes versículos. Acho que provavelmente são versículos que são muito pregados dentro do nosso ministério, nas nossas igrejas. Agora, como se diz em Espanha, del dicho al hecho va un gran trecho. Do dizê-lo ao vivê-lo, não estamos à altura. Ainda estamos um bocadinho... E queria recordar que não puseste aqui o relógio a funcionar. E chamando assim a multidão com os seus discípulos, disse: se alguém quiser vir em pós de mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Podíamos ficar só aqui no 34, vamos ler os outros 2 mais por complementar, porque qualquer que quiser salvar a sua vida vai perder lá, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará, ou a ganhará, dependendo das versões bíblicas. Mas pois, o que aproveita ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Presume-se, não estou a dar isto como um dado teológico absolutamente correto, mas presume-se que Cristo foi crucificado na cruz com 3 pregos. Presume-se que podiam até ter usado mais, mas presume-se que são 3 pregos. Eu queria utilizar esta analogia para entendermos o significado dos 3 pregos que estão tipificados no verso 34. A partir de Paulo, quando fala a Gálatas, por exemplo, toda a gente conhece este verso também, e aí é onde terminamos por chegar, por assim dizer, ao final da meta, aqui à crucificação, quando sabe um tempo de graça, e temos todas as imagens desde Moisés até aqui, e desde Abraão até Jesus. E Paulo mais à frente diz: já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas vive Cristo em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. À partida, todos nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, deveríamos estar juntamente crucificados com Cristo. Porque quem não é crucificado não pode ressurgir. A cruz é sinónimo de justificação, sinónimo de salvação, sinónimo de redenção, sinónimo de expiação. O sinónimo da vitória está na ressurreição. O Evangelho tem como base central a cruz de Cristo. O Evangelho sem cruz é como uma vida sem coração. Um Evangelho ligeiro, em que nos faz amantes do nosso próprio ventre, é um vazio nas nossas vidas. A doutrina do Evangelho é central na cruz. Muitos consideram-no, como diz a palavra de Deus, como loucura. Paulo escrevia isto aos Coríntios. Porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem. Mas para nós é poder de Deus, porque somos salvos. Dizia Paulo. Aquele que é salvo a cruz é poder de Deus. A vara é poder de Deus. Os paus são poder de Deus.
As pauladas na vida não são impedimentos. É poder para que nos impulsionem. É poder para que possamos ver a glória de Deus manifesta. Porque quando estamos na realidade em Cristo, temos de também estar crucificados com Ele, juntamente crucificados com Ele. Aquilo que entendo é que na realidade muitas das vezes não queremos viver nem sequer pregar o Evangelho da cruz. Vamos lá ver uma coisa, vamos ser pragmáticos. Negar-me a mim mesmo é complexo. Eu não sei tu, mas a mim é muito complexo. Dizê-lo até soa épico, até soa motivador, mas aplicá-lo, e a palavra de Deus chama-nos a que nós não sejamos ouvintes tardios, mas que sejamos cumpridores, fazedores da palavra. Paulo diz a Timóteo, busca ser obreiro aprovado, que não tem de quem envergonhar-se, que faz bom uso da palavra de verdade. Significa que o uso da palavra é como? É como as canas. Sabes o bom da cana? É que a cana a gente faz assim à cana, a cana vai para lá, e depois faz assim. E dá-te logo com ela assim, pá! A palavra de Deus é assim, por muito que queiras tirar aos outros, não é como aquela rapariga que era tão feia, tão feia, tão feia, que tirou o bumerangue e ele não voltou. A palavra de Deus é um bumerangue certo. Por muito que a atires para longe, ela volta certinho. Vai-te bater na frente, que é para não dizer outra coisa. Ok? Então, trata sempre disto de aplicar a palavra nas nossas vidas. Aplicar a cruz. E o primeiro prego exatamente é o prego da negação. Cristo disse ao Senhor ali no Getsemani, pá, Deus meu, se for possível que isto passe de mim, mas, sobre todas as coisas, Pai, que se faça a tua vontade e não a minha. Se foi complexo na sua carne, ao verbo feito carne, aceitar aquele desígnio, repara tu e eu, que estamos 1000 anos-luz de longe. Mas isso não é aquilo que nos vai impedir, porque nós vamos continuar tal como Moisés. Não. Teve medo, não. Agarra a cobra. E aquilo que tu tens medo, depois vai se tornar como uma ferramenta da minha glória. Porque tu conquistaste o medo. Não tenhas medo de ser crucificado com Cristo, porque essa crucificação é bendita em glória. Não tenhamos medo de, enfim, às vezes tomarmos certas e determinadas decisões que, de certa forma, nos são incómodas. Não fomos chamados para viver em comodidade, fomos chamados para viver em incomodidade. Estou cansado das pessoas, sim, mas é que Deus preocupa-se com as pessoas, não se preocupa com as estruturas. Às vezes fazemos muito ênfase na estrutura e pouco ênfase nas pessoas. Jesus fez todo o ênfase nas pessoas, foi complexo. Aquela religião que auspiciava ali os fariseus e os saduceus, a única religião que existia até então. Enfim, havia muita mitologia, etc. Mas não o aceitaram. Era incómodo. Uma pessoa que viesse, de certa maneira... Ninguém estava à espera que o Messias fosse sentar-se com publicanos, com prostitutas, com bêbados. Não é. Não, aquilo eram todos selectos. Inclusive, manobravam a lei para poder receber um bocadinho mais de ofertas e de certas e determinadas coisas. De certa maneira, foi uma pessoa não grata. E muitas das vezes nas nossas vidas, um dos grandes impedimentos que nós temos realmente de negar-nos a nós mesmos é que as outras pessoas tenham uma imagem negativa nossa. Aquilo que mais nos incomoda é o nosso prestígio e a nossa imagem para fora. Se calhar não te incomoda a ti. Mas grande parte das pessoas hoje em dia, e mais no mundo em que vivemos, em que tudo são fotografias e tudo são redes sociais e até as guerras novas já são travadas pelos média e pelas redes sociais, o que mais interessa ao ser humano é que tenha uma boa imagem externa, apesar de que ele possa estar feito em cacos, perdido e condenado, consiga perpetrar uma imagem externa. E a todos nos incomoda, mesmo no Senhor nos incomoda, mesmo no ministério. A Jesus Cristo isso não lhe incomodou. Ele continuamente se negou a si mesmo. Porquê? Porque continuamente era provocado, continuamente o punham à prova, e ele dizia, pois eu não, tudo aquilo que eu digo não digo de mim mesmo,
são palavras que soube do meu pai. Quando me vês a mim, na realidade vês ao pai. Ou seja, tudo apontava para o pai. Tudo apontava ao pai. Eu agora vou-vos deixar o Espírito de verdade, o Espírito de verdade, vou deixar-vos o Espírito que é o Consolador, de verdade que vos guiará toda a verdade. Mas nós não, nós queremos ter uma imagem que perpetramos e essa é a primeira coisa que nós nos devemos negar a nós mesmos e preocupar-nos como Jesus Cristo sempre disse. Eu não testifico de mim, senão que o Espírito Santo é aquele que testifica acerca de mim, senão o meu Pai testifica. Nós queremos, não é? Eu vou testemunhar, testemunhamos de Cristo. Nós não somos realmente o foco das coisas. Nós não somos o centro, o epicentro é Cristo. E essa é a primeira coisa na nossa mente e no nosso coração que deve existir quando nos pregam o prego da negação. É começar-nos a negar por aí. A forma de pensar, a forma de estar, a forma de falar. Não é importante a minha vida, é importante a vida de Cristo. É importante aquilo que Cristo fez, é importante aquilo que a palavra de Deus. A minha vida só pode ter alguma relevância no momento em que já não viva eu, senão que viva Ele em mim. E entendamos que sejamos também pragmáticos nisto, todos nós. É que estamos no caminho. O nosso coração deve arder por desejos para sermos mais como Ele. É fácil dizer não aos outros. É muito difícil dizer não a nós mesmos. E esse é o caminho da negação. Por isso, Jesus Cristo, quando dizia aos seus discípulos para que eles ficassem a orar, que Ele ia estar em comunhão com o Pai, vinha, encontrava-os a dormir, e então Ele vinha e dizia-lhes, olha, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Às vezes o Espírito de Deus que é em nós é diligente. Está aí para que a obra de Cristo se faça. Mas a nossa carne está sempre no outro contraponto. O Espírito puxa para a frente e a nossa carne puxa, eu não digo nem vou dizer para trás, puxa para o neutral, quer estar em ponto neutral. Na televisão, com os dedos... E fazemos milhares de quilómetros no scroll, aquele dos telemóveis e não sei o que mais. É uma nova forma de caminhar. Resistir é uma forma de negação. Porque às vezes o não perentório é difícil. Mas pelo menos resistir. O escritor da Epístola de Hebreus, em Hebreus 12, 3 e 4, diz: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo nos vossos ânimos. Muitas vezes as pessoas desfalecem com qualquer contradição. Porque diz, ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Diz-me uma coisa, combates contra o pecado? É bom que combatamos continuamente contra o pecado, porque ele assedia-nos, de contínuo nos assedia, no nosso interior. E esse prego da negação leva-nos continuamente a resistir para lutar contra o pecado, para dizer não às nossas tendências pecaminosas, chamemos-lhes concupiscências do nosso coração. E há o segundo prego, que está aqui também no verso 34, agora, que é tomar a cruz e seguir-lhe. Tomar a cruz, não é beber, é tomar, agarrá-la. Às vezes o português tem estes trocadilhos, como tomar assento é difícil, que aquilo não, para transformar isto em... Eu não percebo muito de física nem de química, aquilo é complicado, mas vejo difícil. Toma a cruz e segue-me. E a gente diz isto, não, toma a tua cruz, toma a tua cruz, toma a tua cruz. E este prego de tomar a cruz e seguir a Cristo é o prego do discipulado. É que nós, ao longo do tempo, pensamos que já aprendemos. Isto já sei. Esta já ouvi. Eu já sei o que é que me vão dizer. Já estou mesmo a ver. Então não sabias? Até quando acontece alguma coisa... É engraçado quando acontece alguma coisa a algum irmão, passa-lhe qualquer coisa, de repente tornam-se todos videntes e dizem, eu estava mesmo a ver. Era mesmo disto que eu estava à espera. Pois, se estavas à espera, porque é que não avisaste antes? Se és tão sabichão, ok?
Não sei, provavelmente isso acontece na casa do vizinho, na nossa casa não acontece. A predisposição para congeminar na nossa mente e no nosso coração não acontece, só acontece nos outros, em nós não consegue. Mas é que o discipulado é algo que é contínuo. E o que é ser discípulo? O que é ser discípulo? Não, mas a tradução exata do significado de discípulo. O discípulo é alguém que segue o mestre, que se passa a comportar como o mestre, que passa a adotar o modelo de vida do mestre. Não só os seus ensinamentos, mas não todo um conjunto de coisas. Não é só, os ensinamentos básicos. E hoje o que é que está de moda? O que é que vocês seguem? A malta assim mais jovem e os velhos jovens, quem é que vocês seguem nessas coisas dos Instagrams e não sei o quê, não sei o que mais? O que é feito o mundo hoje à base de quê? O Cristiano Ronaldo tem não sei quantos milhões de seguidores. E eu sou um. A malta gosta de seguir os famosos. É, não é? Não? Não? Não é? Verdade. Eu não gosto de bandas fajutas, por exemplo, eu gosto de Rolling Stones. Se calhar é pecado, não sei. Para mim não, porque não me serve de tropeço, graças a Deus. Gosto do Eric... gosto de gajos que sabem tocar a guitarra, o Eric Clapton e aquela malta assim. Malta da velha guarda, ou seja, não, estes gajos, os Snoop Dogs, esses não me interessam muito. Se calhar tu vais e tu segues o Snoop Dogg e não sei o que mais. O pessoal gosta de... Mas que significado é que têm estas vidas? Que significado é que isto... É que os feitos desta malta têm? Para além daqueles que gostam, pela melodia, porque sabem, pela forma como tocam, alguns exatamente porque também têm algumas letras que são boas, até que fazem pensar. Às vezes dizem, não, são satânicas. Não são satânicas, provavelmente ao contrário. Até te mostrem aquilo que tu não deves seguir. Depende tudo da perspectiva como o vês. Não, a gente vira o disco ao contrário e aquilo está a dizer-nos para ir para Satanás. Olha, não sei. Se tu te viras ao contrário, também não sei onde é que vais parar, não é? É a mesma coisa, se entras na autoestrada e metes a marcha atrás. Bates no outro, olha, no outro dia sucedeu-me. Ia numa estrada e tinha um artista à minha frente, que era um fogareiro, um táxi, não é? Para traduzir para a linguagem normal. E ele, de repente, o homem trava, eu travo, eu tinha um caminhão atrás e eu não vou de modas quando vejo o tipo meteu marcha atrás e deu-me uma porrada. Menos mal que eu apitei e tal, aquilo ficou mesmo assim. E depois eu saí para fora, assim um bocado, irado, e tipo, tu e tal, e chamei-lhe, boa pessoa és, mas tu não sabes para onde é que andas, não te chamei de nenhum nome, mas disse, vocês são um perigo. Entre os Ubers e os táxis, isto estamos apanhados. É para tirar, vamos, há que fugir daqui, não se pode andar na estrada. Desculpa. E o tipo, eu começo a olhar para ele devia estar um bocadinho alterado, eu não sei o que é que ele bebeu logo de manhã, mas estava alterado, e vira-se para mim, então já me desmanchei a rir. Vira-se para mim, não se preocupe, porque eu estou aqui para salvar o mundo. E eu digo, olha. Bom argumento. Quando des algum toque com o carro, sai do carro e diz à pessoa, não se preocupe que eu estou aqui para salvar o mundo. Pode ocorrer, não? Pelo menos é uma mensagem positiva. Esta coisa de levar uma cruz, que é uma cruz de 2 paus ali que pesavam, não é? Aquilo era pesado. E andar com uma coisa que pesa, porque nós... A palavra de Deus chama-nos todos aqueles que estiveres cansados, oprimidos, o que é que vamos fazer? Tomai o meu jugo, porque faz... Ou seja, parece que há aqui uma contraditória. Não, é que se tu levas a tua cruz e Cristo está contigo, aquela cruz, ou seja, os meus mandamentos não vos são gravosos, a minha palavra não vos é gravosa, não vos é pesado, porque tu estás a fazer aquilo por amor. Mas quando tu estás a fazer aquilo na tua própria carne, parece que isto é... Não. Ou seja, leva a tua cruz, porque Cristo está contigo para ajudar, tal como o Cirineu esteve para ajudar a Jesus, como uma figura, e isso é a figura de Jesus a ajudar-te a ti a tomar a tua cruz. Isaías 53 diz, ele era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dor, experimentado nos trabalhos, como que os homens escondiam o rosto, ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. As pessoas famosas nós gostamos de olhar. Quando lhe vai bem, a gente, quer ser como aquele. Mas ele não, ele foi desprezado.
Ele levou a cruz, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e muito pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. Então, porque Ele levou a cruz e Ele agora está connosco para ajudar-nos a levar a nós, e a nossa própria cruz são exatamente todas as convergências e divergências que nós temos dentro de nós mesmos, temos inclusive com pessoas que estão à nossa volta, com circunstâncias pelas quais estamos a viver, pessoais ou circunstanciais, ou inclusive, pois mesmo já locais do sítio onde estamos. Também, ao fim e ao cabo, somos sempre açoitados por todas as circunstâncias que passam a nível mundial, pois, por exemplo, como os aumentos, tudo isso causa aflição às pessoas, tudo isso causa incómodo. E Deus está connosco para ajudar-nos a levar a nossa cruz. E Ele, na sua cruz, levou todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. E Ele aí estava a sarar-nos, estava a redimir-nos. Assim que carregar a cruz, o discipulado, estar com o Senhor, significa que temos que estar com Ele na mesma direção e Ele quer caminhar connosco. Em 1 João 2,6 diz, aquele que diz que está nele, também deve de andar como Ele andou. Agora, se nós dizemos que estamos com Ele e depois negamos eficazmente nas nossas ações, eu às vezes acho, aqui já tenho que abrir-vos o meu coração. Eu às vezes acho uma coisa engraçada no nosso meio, a nível do ministério, a nível da igreja. É como à hora de juntarmos para louvar e tal, e não sei o quê, e depois quando temos qualquer circunstância, que às vezes, como nós, inclusive, muitos de nós trabalhamos uns com os outros, há circunstâncias que nos fazem roçar uns com os outros. Onde é que nós vemos o Evangelho? É aqui? Ou é nessas circunstâncias? A forma como reagimos, aquilo que dizemos, as caras que pomos, isso é aquilo, porque, ou seja, nós não vamos refletir a Jesus por aquilo que dizemos. Vamos refletir a Jesus por aquilo que fazemos. Nós vamos refletir que sobrelevamos a cruz com Jesus da maneira como nós andamos, não é da maneira como nós nos encontramos, ocasionalmente 2 ou 3 vezes por semana na igreja. Não, aí é simples de vestir o fato religioso e de falar verborreia evangelástica. Mas depois, na prática, quando tens a oportunidade de cascar e abençoas, aí é que tu manifestas. Se cascas, o que é que acontece? Estás a negar a eficácia da misericórdia de Deus. Mas é cá corrigir. Misericórdia primeiro e verdade depois. Mas é a verdade. A verdade é depois e não é a tua, é a da palavra. Quando dizes os outros como Cristo me deu a ti, e como é que Cristo me deu a ti? Com acusação? Com disciplina? Não, com cordas de amor, com misericórdia, com graça te atraiu, te salvou, te resgatou e nos suporta a todos nós. Anda, que suportar-nos é complicado. Aqueles que são casados, perguntem lá às vossas mulheres se não é complicado. E os que vão casar, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Enfim, mas faz parte do discipulado, faz parte do caminho, faz parte do caminho. O caminho de levar a cruz, de ser discípulo de Deus. E recorda-te que Jesus está contigo como Cirineu esteve com Jesus. E à parte de Jesus também há muita gente, aparecem-te muitos outros Cirineus. Quando tu estás a cambalear coisa, aparece sempre algum Cirineu para dizer-te, anda, levanta-te, vamos. Eu ajudo-te a levar a cruz, um bocadinho mais. Mais um bocadinho. E o terceiro prego, versos 35 e 36, resumindo-os, quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva lá, e aquele que perder, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. A palavra do terceiro prego é simples, é perder. Aquilo que aparentemente foi uma grande derrota, foi a maior vitória do mundo. Foi Jesus Cristo na cruz e ao terceiro dia ter ressuscitado. Que é isso que vamos celebrar agora pela Páscoa, a ressurreição de Cristo.
com o qual nós também devemos surgir. E perder, basicamente, é aniquilar-se. Em Filipenses 2,7 diz: aniquilou-se a si mesmo, tomou forma de servo. Podem os irmãos subir-se, fazendo-o semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. A palavra hoje, humilhar-se a si mesmo, ou ter humildade, é algo que é inconcebível num mundo onde se perpetram as lutas de galos e de egos. Não deixes que essa luta de ego te roube a vitória de aniquilar-te a ti mesmo. Porque a única maneira que nós temos de ver a Cristo crescer em nós é de minguarmos nós mesmos. Isso significa perder. Paulo dizia: tudo isto tomo por pérdida, por lixo, contanto de poder chegar ao supremo chamamento que há em Cristo Jesus. Paulo tomava tudo, a sua experiência, aquilo que ele sabia, o seu entendimento, inclusive a possibilidade de ser romano e também ser judeu, enfim, tudo. Paulo tomava tudo por pérdida. Tudo para ele era uma perda, contando de poder alcançar, chegar aí, saber qual era a longanimidade do amor de Cristo, a profundidade. Esse era o objetivo de Paulo. E este terceiro prego na cruz é exatamente nós aprendermos a capacidade de perder. Eu não gosto de perder nem ao berlindre. Há mais de 20 anos atrás, a minha mulher deixou de jogar comigo a um jogo que a gente gostava de jogar muito, que era o Risco. Então ela deixou de jogar comigo porque eu não gostava de perder. E então, como quem não gosta de perder, o que é que a gente faz quando não gostamos de perder? Arranjamos artimanhas para ganhar. Fazemos batota, basicamente. Ok, está bem. Provavelmente assim todos vão me cruzar. Ele faz batota, também podemos fazer batota. O Luís Miguel disse que se podia fazer batota. Não, na vida não podemos fazer batota. Às vezes a jogar um jogo de mesa podemos brincar. E aí não temos a faceta de mostrar. Mas quando nós tememos em nós mesmos a capacidade de transformar as derrotas em vitórias, vemos a mão de Deus. Uma doença, isto vai-me matar, seja, não. Podemos vê-la dessa maneira, ou podemos ver esta é uma forma pela qual Cristo se vai glorificar na minha vida. Quantos Deus lhe continua a estender prórrogas de vida, tendo um prenúncio de morte? É a glória de Deus. Se te focas na doença, provavelmente vai-se tudo e vai-se rápido, porque não te focas na vitória. Mas se tu clamas e confias em Deus e tomas essa cruz e entendes que Deus está contigo na tua doença, porque Ele suportou naquela cruz todas as nossas enfermidades e todas as nossas dolências. Uma mão perfurada com perda não tem muitas opiniões. É impossível. Não sei se a perda estaria nos pés ou estaria numa das mãos. Já não vou começar a fazer essas analogias e vou terminando com isto, mas quando nós temos a capacidade de aceitar o prego, de perder, então ganhamos. Porque então a nossa meta é simplesmente estar com Cristo, servir a Cristo, que a sua vontade se faça na nossa vida e então que seja alcançado na nossa vida o seu propósito, que o potencial de Deus seja manifesto nas nossas vidas, nas nossas circunstâncias negativas, nas menos negativas, e quando as coisas nos correm bem, não nos esqueçamos que provavelmente também aí, mais tarde ou mais cedo, sofreremos uma pérdida, e na pérdida manifestar-se-á a capacidade que nós temos de ser ressuscitados nele. Porque aqueles que foram mortificados em Cristo, diz a palavra do Senhor em Colossenses 2,12, sepultados com ele no bautismo, também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, aquele que ressuscitou dos mortos. E quando nós estávamos mortos nos pecados e na incircuncisão da nossa carne, Ele vivificou-nos juntamente com Ele, perdoando todas as nossas ofensas, tendo riscado a célula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de maneira alguma nos era contrária, e a tirou do meio de nós, e aí levou a cravada na cruz. As ordenanças que eram contra ti e contra mim, aí foram pregadas nessa cruz, nesses paus com um prego, foram pregados todos os editais de acusação contra ti e contra mim, para que neles sejamos vivificados. E então aqui o que interessa realmente é poder vencer. E para vencer há que perder. Amém? De acordo às regras deste mundo? Não.
porque só há um que é o campeão da liga ou o campeão do não sei o quê, mas de acordo à regra do reino de Deus, aquele que perde, ganha. Amém? E o que é que tu queres? Ganhar a tua vida? Até eu quero convidar-te nesta manhã que ponhamos aqui todos de pé e possamos abraçar a cruz do Calvário, abraçá-la e dizer-lhes: bom Senhor, queremos ser crucificados juntamente contigo, porque contigo também, juntamente, queremos ressuscitar para a tua glória. Como Paulo dizia, e termino em 2 de Coríntios, Senhor, eu gostaria que repetisses comigo: temos, porém, este tesouro, a vida de Cristo, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos, porque sabemos que ressuscitou o Senhor Jesus e Ele mesmo nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará a vós. Amém? Seremos ressuscitados também juntamente com Cristo para poder desfrutar da sua vitória. Fechemos os nossos olhos e oremos e pedimos ao Senhor que nos dê graça para viver uma vida com o centro na cruz do Calvário e tomar as oportunidades de ver as varas e os cajados sempre a cumprirem a função de Deus nas nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, queremos agradecer-te, Senhor. Não queremos que o teu fogo, Senhor, se apague na nossa vida, Senhor. Aviva tu o fogo de Deus em nós, Senhor. Senhor, queremos ser crucificados juntamente contigo, Senhor. Sabemos que foi na cruz aí no qual tu venceste, Senhor. Tu levaste nessa cruz todas as nossas enfermidades, todas as nossas dolências, Senhor. Todos os nossos pecados, Senhor. Tu aí nos redimiste e nos justificaste, Senhor. Agora, Senhor, anima-nos, Senhor. Anima-nos, Senhor, para que consigamos continuar a peregrinar com o foco da cruz, Senhor. Senhor, e não tomamos em vão nada daquilo que tu permites que ocorra em nós e à nossa volta, porque tudo é para redunda unicamente na tua honra e na tua glória por todo sempre. Abençoa cada pessoa daquelas que nos ouviram, Senhor, cada um dos meus irmãos que aqui está, Senhor, vivifica-nos em ti, Senhor, e permite que através de nós muitos possam ser vivificados por ter escutado a palavra de Deus, que é a única que produz vida. Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Foi na cruz, onde um dia